Estamos muito preocupados com quem é, com quem não é, fulano, beltrano, ciclano, das trevas e banana. Estamos muito preocupados em descobrir e ter certeza de quem é. Melhor do que procurar, é realmente nos colocar no lugar em que devemos estar. É santificar o nosso corpo, é entregarmos a nossa alma de fato e verdade ao Senhor. É entregar o nosso coração, os nossos pensamentos ao Senhor. É fazer de nosso corpo o templo do Espírito Santo, enquanto podemos, enquanto temos. É se preocupar em agradar ao Senhor Jesus Cristo, em ajudar ao Senhor Jesus Cristo. É se preocupar em estar preparado assim que o Senhor Jesus apontar nos céus, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória, com milhares de anjos ao seu redor. Melhor do que saber e descobrir e ir buscando e forçando e gastando o tempo que nós poderíamos estar de joelhos, orando pela nossa santificação e de nossos irmãos. Buscar a Deus em primeiro lugar e perguntar ao Senhor o que Ele quer de nós, o que nós podemos fazer uns pelos outros, por quantos nós devemos orar, por quais, quem, quantas vaidades nós precisamos nos despir, quantas palavras inúteis nós temos jogado ao vento. Quantas palavras ao vento. Quantos momentos nós poderíamos realmente estar nos fortalecendo. Porque os tempos são difíceis e ficarão mais ainda. E nós que estamos mais enfraquecidos precisamos de mais oração. A palavra de Deus fala que quando um cai, é melhor que seja dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. E eu tenho passado muitas lutas, desde quando eu recebi uma confirmação e de uma obra do Senhor. E algumas coisas aconteceram, uma situação aconteceu que o inimigo ele realmente trabalha tentando nos parar, impedir que a palavra de Deus chegue a muitos, impedir o chamado ao arrependimento seja recebido por muitos. Ele quer impedir que aqueles que um dia estiveram na presença do Pai e que por algum motivo ou outro estão distantes, de uma forma ou outra, ele quer impedir que nós cheguemos a essas pessoas. Então ele tem trabalhado pesado para tentar nos parar. E nós precisamos de muita oração, porque a obra do Senhor tem que ser feita. Nós precisamos cumprir o nosso chamado, nós precisamos fazer aquilo que Deus nos predestinou a fazer. Muito tempo nós estamos gastando deitados, assistindo televisões, ou internet, ou vídeos, trancados dentro de casa, doentes. Nós precisamos vencer tudo isso. Nós precisamos de ajuda em oração. Nós precisamos de irmãos e irmãs que realmente sintam piedade de nós e que nos fortaleçam. Que tenha sabedoria, discernimento de compreender o chamado dos nossos irmãos e orar por todos eles. Parar de gastar o nosso tempo buscando aquilo que é a salvação que temos que buscar. Deixa que o resto
O resto Deus está no controle. Deus está no controle de tudo, mas a nossa salvação, nós temos que lutar por ela. E muitas vezes, a nossa salvação depende do cumprimento do nosso chamado. Eu realmente tenho enfrentado, eu acho que eu nunca fiquei doente tantas vezes seguidas. E eu preciso de oração. Eu preciso de uma palavra. E às vezes eu entro nessa internet, eu não estava podendo sair de casa. Eu ainda não tô legal. E eu estava buscando a palavra, é tão pouquinho. São tão pouquinhas as pessoas que têm realmente trabalhado para o Senhor. Tão pouquinhas. Mas glória a Deus que elas conseguem ainda dar conta de tudo. Uma vez eu ouvi uma pastora, missionária famosa, falando, né? Deus não usa o dia inteiro, várias pessoas não ficam dando revelação o dia inteiro. Eu discordo. Porque nós estamos numa deficiência tão grande de servos e servas de Deus. Eu mesma, eu deveria estar cumprindo o meu chamado. E não estou, porque estou doente, porque melhoro, daqui a pouco quando eu melhoro de uma coisa já começa outra e já pioro e Deus tem tido ainda misericórdia, mas até na doença eu tenho percebido trabalhar, eu tenho tirado realmente a água da pedra. E Deus usa assim. Deus usa assim. Não duvide de pessoas que realmente são usadas diariamente, o dia inteiro, várias vezes por Deus, porque são muito poucos os trabalhadores. Então, aqueles que estão preparados, Deus realmente tem usado muito mesmo. E muitas coisas aconteceram nesses últimos meses, mas eu, nos últimos dias, tenho tido a mais absoluta certeza que eu retrocedi em alguma coisinha que foi para aprender mais um pouquinho. E agora eu tenho que ser fortalecida novamente e voltar realmente para o meu lugar, o lugar onde Deus me colocou. Seja no meio da rua, seja dentro de um ônibus cheio, seja algum homem querendo, me perguntando o que é pecado, o que foi ensinado errado e falando que ele é perseguidor de cristão, que é seja lá o que for, porque o inimigo, ele sabe a quantidade de pessoas que estão necessitadas de ouvir a verdade sem prostituição, a verdade crua, pura. Sim. E para de se preocupar, irmão, para de se preocupar, irmãs. Eu vejo mais irmãos aqui pela internet. Eu não tô aqui para julgar, eu só tô dando um conselho. Mas quem sou eu para dar conselho? Porque eu sou tão pequena, eu sou tão grãozinho de areia, né? Mas eu já passei por algo uns anos atrás, durante o fechamento de todas as coisas e as máscaras, enfim. Eu tive umas experiências sobrenaturais, espirituais dentro de casa. E todas as vezes que foram muito fortes, e eu posso dizer que se não um anjo muito poderoso, o próprio Senhor, ou o próprio seu Filho amado Jesus Cristo, desceu do céu com uma ventania estrondosa e me livrou das mãos do inimigo numa madrugada. Não foi só uma vez, mas foi essa vez que foi muito, muito forte. Muito. Testemunha tem eu e os meus animais que infelizmente não estão mais aqui. Eles desesperados, me alertando, me acordaram assim. E enfim, eu quero te dizer, eu estava num momento muito, muito forte com Deus. Eu estava orando muito, muito pelo mundo inteiro, pelas pessoas do mundo todo. Eu estava orando muito pela nação, eu estava orando muito. E muita coisa andava acontecendo, muitas.
Conforme mais entregue ao Senhor, mais entregue no Espírito, mais revelações vêm, mais Deus nos mostra, mais certeza Deus nos dá. E mais raiva do inimigo a gente sente. Mais amor por Jesus Cristo, mais amor por Deus, mais amor pelas coisas de Deus nós temos. E chegou um momento em que eu estava passando por algo que eu vejo muitos youtubers aqui, que eu não sei se são pastores, eu não sei mais definir se eles realmente são, se eles são pastores, se eles são apenas apresentador de canal, de YouTube, se não sei. Mas que Deus toque no seu coração, na sua mente, na mente de todos eles, para que eles se voltem para Cristo, porque nós precisamos ouvir a palavra, nós precisamos receber orações, nós precisamos que orem por nós. Nós, a humanidade, precisamos. E eu estava com muito... Por mim, eu ia e acabava com... E foi por isso que algumas coisas aconteceram. Eu não vou contar detalhadamente, para alguma pessoa ou outra eu contei, mas eu não senti que eu deveria ter contado. Existem coisas que acontecem que é entre nós e Deus, e no meu caso, os meus animais que presenciaram e tentaram, tiveram uma participação em tudo isso. Foi quando Deus deixou claro, minha filha, só existe um que pode acabar com ele. Por mais que nós sentimos vontade de desmascarar, de gritar ao mundo e apontar e isso e aquilo, só existe um que vai destruir, que é o Senhor Jesus Cristo, com o sopro de sua boca. Então, o tempo que você está tentando descobrir quem é, quem não é e tal, eu te peço em nome de Jesus, ore por todos nós. Vá orar por nós, ore pelos cristãos, ore pelas vidas de bem, ore pelas almas, ore porque nós estamos sedentos de auxílio, de ajuda em oração. Nós que temos nosso chamado, nós precisamos voltar a exercer, nós precisamos por amor a Deus, por gratidão a Deus, por tudo que Ele já nos fez. Nós precisamos, não esperando algo em troca, nós precisamos cumprir, mas nós precisamos da oração de nossos irmãos. E não é você que vai destruir. Não. Você pode lutar e pensar, não, eu sei que eu não posso, mas eu vou destruir as obras dele. Eu quero destruir. E é isso que a gente quer isso mesmo. Mas, em especial, existe algo que só o Senhor Jesus Cristo vai. Então, volte-se para Deus. Volte-se para os seus irmãos. Volte-se para as irmãs. Ore, santifique-se, purifique-se. Fale de Jesus, faça a oração. Nós precisamos disso. Em Apocalipse, capítulo 19. Capítulo 19, a partir do versículo 11. Vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ela as regerá com vara de ferro.
e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos e a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta. E adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos, com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Esse é o fim dele. Então, para de ficar gastando seu tempo tentando desvendar quem é, porque você não vai chegar a lugar algum. Esse tempo e essa oportunidade que você está tendo agora é a oportunidade que eu estou te pedindo em nome de Jesus. Ore por todos nós. Ore por nós. Ore para o nosso fortalecimento espiritual. Ore pela nossa saúde. Ore pela proteção do Senhor. Ore. Nós, quando nos santificamos, nos purificamos, quando nós já passamos a entender o motivo pelo qual Deus nos destinou, nós vivemos muito vulneráveis a muitas coisas. E nós necessitamos, eu repito, nós necessitamos de orações. Eu necessito de suas orações por fortalecimento, por saúde, para que Deus me encha, porque quando nós saímos para a luta, para a guerra, e são muitos. Imagina, a palavra de Deus fala que se legiões e legiões um corpo é capaz de carregar dentro dele. Imagine se você entra num ambiente, você que é pastora, e pega uma igreja cheia, lotada. Você sabe que são dos riscos que você está correndo. Quando nós entramos em um ambiente ou num lugar, ou somos colocados em algum lugar, ou no ambiente público principalmente, a gente não conhece, não sabemos, Deus vai nos dirigindo, nos mostrando, então são muitas pessoas juntas e às vezes a gente não sabe quantas e quantas legiões e legiões existem em cada um, porque a palavra está sendo enviada para eles ali, a libertação está sendo enviada, então nós precisamos de uma cobertura. Eu estava congregando numa igreja onde eu não tive certeza absoluta se eu deveria me batizar pela segunda vez para participar da Santa Ceia. Mas Deus, ele preparou uma outra igreja, que é uma sinagoga judaica messiânica com testemunha em Jesus Cristo. E foi realmente uma bênção nesses meses. E nos últimos anos, o que eu mais procurava era ter certeza aonde me encaixar dentro do que Deus me quer, dentro do que Deus quer que eu faça. Então, a partir do momento que eu estou dentro de uma casa de oração, dentro de uma denominação, eu preciso respeitar
Mas se o meu chamado não tem espaço lá dentro, eu não posso me prender a uma casa de oração. Eu preciso buscar cumprir o chamado. E eu estava congregando online e, para honra e glória do Senhor, eu fiquei muito feliz porque eu voltei a tomar Santa Ceia online mesmo, é uma bênção. Aprendi algumas coisas, eu posso dizer que eu aprendi muito, né? Porque nada nós sabemos. O pouquinho que eu ouvi, que foi muito, né? E são todos uma bênção. Porém, eu sinto que ainda também não é exatamente, mesmo tendo descoberto que eu sou descendente de judeus e uma vontade muito grande de cumprir as leis a Torá, os costumes e tal, mas eu sinto que eu preciso realmente de uma certa certeza e liberdade dentro do que Deus me predestinou. Porém, eu moro sozinha, eu estou sozinha, eu fiquei doente, vira e mexe, tô ficando doente. Essa última vez já tem mais de semana, tá bem. Deus tem cuidado, Deus preparou uma pessoa para me ajudar, me trouxe os remédios. Não tá sendo fácil. Mas eu tô sentindo uma necessidade muito grande de oração. De mais oração pela minha vida. Mais oração por fortalecimento. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, mas ele fica constantemente, 24 horas ao nosso derredor, tentando nos parar, tentando atrapalhar, tentando impedir que nós venhamos a alcançar almas que estão caminhando, infelizmente, para um destino não muito legal e estão sedentas, necessitadas, assim como eu estou necessitada de oração por proteção, fortalecimento. Elas estão necessitadas de uma palavra de resgate, de socorro, de arrependimento, de verdade. É isso. Eu entendi todas as coisas, Deus queria que eu descobrisse, né, algo, e eu consegui, foi descoberto. E muitas outras coisas eu tenho tido certeza. Aí você fala, por que você não vai em alguma igreja, tal? É como eu falei, eu preciso respeitar algumas coisas. E eu tive uma experiência também dentro de uma igreja e ali eu entendi que eu não tenho espaço para mim. E enfim, as coisas tomaram um peso muito maior na minha vida. Algumas coisas que estavam ocultas, que Deus me revelou. Eu creio que foi Deus sim que me levou por caminhos para que eu tenha tido certeza, para que eu tenha recebido essa descoberta, essa revelação. Me fez carregar um peso maior. E em relação à santidade, eu tenho percebido que Deus, quanto mais eu peço para Deus me santificar, quanto mais eu peço para Deus me purificar, mais nojo eu sinto de tudo aquilo que não é dele. E Deus, ele tem me mostrado aquelas coisas que não são deles, até nos mínimos detalhes, até um tecido, uma trama de um tecido, até o tingimento. Ele tem me feito sentir muito nojo de tudo aquilo que não é dele.
E se você acha que Deus não é exigente, que as coisas de Deus não são, que Deus não é detalhista, que Deus não se importa com pequenas coisas, você está enganado. Sim, Deus se importa. E Ele escolhe tudo do jeito que Ele quer, desde um sapato, um vestido, um tecido, Ele escolhe tudo. A forma que você usa o seu cabelo, até o lenço que Deus me falou para tampar, para usar. E tem muito sentido e o porquê de tudo e tinha que acontecer e aonde eu tinha que chegar e o que eu tinha que descobrir. Deus, ele é Pai e Ele cuida em todos os detalhes. E a gente vai, quando a gente realmente ama a Deus e quer se santificar e queremos a nossa salvação, Ele realmente atende o que nós pedimos. E Ele vai nos limpando, nos purificando e nos mostrando aquilo que não é dele, aquilo que é contaminado, aquilo que não. E nós passamos realmente a sermos purificados aos poucos e de uma forma única. Precisamos nos santificar, nos purificar, precisamos nos fortalecer, precisamos de palavras de arrependimento, precisamos de palavras de força, precisamos principalmente nós, que já sabemos o que devemos fazer aqui na Terra. E eu deixo, eu não sei se é uma palavra, um desabafo, um pedido que Deus me permitiu gravar esse vídeo. Orem por mim. Me inclua em suas orações por cura, por proteção, fortalecimento físico, saúde. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus está voltando. Estejamos preparados. A preparação é a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Deus abençoe. Shalom, shalom.